Outro assunto agora, mas muito importante. O Maranhão tem registrado aumento diário do número de casos de Covid-19, a maioria em São Luís. Bom, apesar de índices ainda preocupantes da doença, a vacinação tem sido oferecida amplamente para diferentes faixas etárias na capital, inclusive para crianças de 3 a 5 anos. Bom, sobre os números da Covid, da pandemia em São Luís, a permanência dos riscos de contaminação e outros assuntos, eu converso com o secretário municipal de saúde, Joel Nunes. Bom dia, secretário. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a você, Cabalau. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, secretário. Prazer é nosso. Como falamos aí, nós temos visto o aumento do número de casos de Covid. A pandemia nunca passou, na verdade. Como a saúde tem lidado com esse momento de novos casos, aumento de casos e também um relaxamento natural também das medidas sanitárias, secretário? É verdade. Sempre com muita atenção, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a gente instituiu o COI, que é o Comitê de Operações de Emergência, em que a gente faz a avaliação desses dados, a depender de que fase epidemiológica nós estamos, diariamente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a depender realmente da necessidade. A gente, só para você ter ideia, Cabalau, só em 2022, o município de São Luís já realizou mais de 130 mil testes contra a Covid. Então, a gente consegue, com esses dados, realmente observar a cada subida, a cada estabilização, a cada descida dos casos. É importante saber que hoje a gente tem, de fato, um aumento dos casos positivos. Estamos na faixa de 20% de positividade desses testes, mas isso não tem se refletido, ainda bem, nas internações. Então, eu tenho hoje 30 pacientes internados em enfermaria, 10 pacientes em UTI, mas uma preocupação é que desses 10 de UTI são 5 crianças. Então, 50% dos casos que nós temos hoje graves, né, portanto, em UTI, são crianças. Então, a gente reforça, inclusive, aproveito a oportunidade para reforçar a vacinação nessa faixa etária. Nós já tínhamos a liberação para 5 a 11 anos e agora 3 a 5 anos mais recentemente, 3 e 4 anos mais recentemente. A gente ainda experimenta um número aquém do que gostaríamos, né, dessa faixa, mas a gente reforça e espera que esses números possam aumentar com a disponibilidade, inclusive, de mais de 50 pontos de vacinação no município de São Luís. Então, as nossas salas de vacina, as nossas unidades básicas de saúde estão todas abastecidas com a vacina contra a Covid e também os 2 shoppings que nós utilizamos agora para também facilitar essa vacinação, inclusive aos sábados, que é o São Luís Shopping e o Shopping Rio Anil. Secretário, então vamos reforçar um pouquinho sobre essa questão da vacinação de crianças. Já existe a vacinação de 3 a 5 anos com a Coronavac e outras faixas etárias também infantil. Então, o senhor falou que ainda está aquém, mas isso é um pouco de reflexo da insegurança de alguns pais em relação à vacina. O que o senhor orienta a esses pais e qual é o balanço que o senhor pode fazer até agora da vacinação infantil? É muito provável que essa insegurança aconteça de fato, mas que todos entendamos que uma vacina, para ela ser colocada, né, para validar, ela passa por muitos e muitos testes, muitas avaliações. Então, assim, nós temos já uma ampla experiência com vacina aqui no Brasil e essa vacina que está sendo vista no mundo inteiro não traz risco nenhum, pelo contrário, a vacina ela traz benefícios, ela traz proteção, então a gente precisa sim fazer com que os nossos pais ou responsáveis levem as nossas crianças. Então, assim, o prefeito Eduardo Braide, ele tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso e por isso ele sempre nos pediu que nós possamos dar acesso, facilitar o acesso. E por isso nós temos mais de 50 pontos de vacinação e também os shoppings que funcionam, inclusive aos sábados, além dos 14 pontos, das 14 unidades básicas de saúde, que a gente chama de saúde na hora, que também funcionam aos sábados. Então, esse é um pedido sempre do prefeito para que a gente possa facilitar o acesso das pessoas às unidades de saúde e, nesse caso em específico, à vacinação. Então, rapidinho, só para reforçar, secretário, que é importante. Então, estão funcionando os 2 pontos no shopping ainda e também os centros de vacinação, as unidades de vacinação nos bairros. Aí são mais de 50, é bom que a pessoa se informe rápido. Tem essas informações no site, nas redes sociais da prefeitura, não é isso? Exatamente. E também tem a vacinação da 4ª dose, 3ª dose também para os jovens. Qual é a faixa etária e quem nunca tomou nenhuma vacina também pode ir a esses postos? É importante dizer que todas as vacinas que você precisar, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dose, a depender,
estão disponíveis. Então, não temos locais exclusivos para faixas etárias. Todos os pontos estão disponíveis para todas as faixas etárias e com todas as vacinas, com todas as doses, a depender do que a pessoa está precisando naquele momento. Bom, ficamos aí 2 anos sem o São João e a festa voltou com força total, com muita festança e muita aglomeração também, né, secretário? E outros eventos também liberados. Você acredita que esse aumento possa ser um reflexo também das festas juninas ou é natural que aumente com o número de testes também? O que o senhor acha? É provável que sim, mas a gente sabe que a epidemia ela tem os seus períodos de pico, elas têm o período de declínio, mas esse período de declínio ele não é retilíneo, né? Ele tem curvas, né? É ondulatório esse movimento. Então, essas subidas e descidas, a gente precisa ficar todo o tempo acompanhando, por isso, os nossos testes, essas avaliações, elas são muito importantes para que a gente possa perceber enquanto está dentro da normalidade esse aumento esperado e quando isso sai do esperado, que pode ser um novo surto. Então, a gente precisa ficar sempre atento a isso. É o que nós temos feito através dessas avaliações diárias de dados. A gente avalia o número de pacientes que foram atendidos por síndrome gripal, os números de pacientes que testaram positivo, o número de internações, a taxa de ocupações. Então, assim, são vários indicadores que a gente avalia, como eu lhe falei, às vezes até diariamente, para que a gente possa ter as tomadas de decisões de maneira mais acertadas. Cuidados sanitários também da sua importância, secretário? Claro, sem dúvida nenhuma. Manter o uso das máscaras é fundamental. A gente já sabe que esse é um das ferramentas mais importantes que nós temos para combater. O distanciamento sempre que possível, a lavagem e a higienização das mãos também. Então, são as medidas sanitárias que a gente já vem falando aí ao longo de 2 anos e que nunca é demais lembrar. Vamos falar de outro assunto importante também. O Hospital da Criança foi assinada uma ordem de serviço no mês de junho. As obras provavelmente já foram iniciadas. Sim. Qual é a previsão? Por que também demorou tanto, né, secretário? Porque estava paralisada essa obra há muito tempo. O prefeito Eduardo Braide demorou aí quase 1 ano e meio para iniciar essa obra. Qual a situação da obra hoje? Previsão de término? O que vai ser feito lá no hospital? Olha, Cabral, eu acho que essa foi uma das medidas mais corajosas e mais acertadas, né? E o que reflete a grande responsabilidade e sensibilidade do prefeito Eduardo Braide. Essa obra estava de posse do governo do estado há mais de 5 anos. Ela, apesar de ser um equipamento do município, essa reforma ela estava por responsabilidade do governo do estado. Mas a gente sabe que ao longo dos anos, infelizmente, ela não foi finalizada, virou até meio que uma lenda urbana, né, essa reforma do Hospital da Criança, e o prefeito, percebendo a importância, a necessidade de que essa obra acontecesse, trouxe para o município de São Luís essa responsabilidade em continuar, em concluir essa obra, e nós temos o prazo até fevereiro para que ela seja concluída, entregue à população, não só de São Luís, mas à população do Maranhão inteiro. Haja vista, 65% dos atendimentos que acontecem lá no Hospital da Criança, eles são oriundos de crianças, de pacientes do interior do estado. Então, até fevereiro é um prazo para ser cumprida a obra. Exatamente. Vamos estar aqui cobrando, secretário. Vamos lá. Com certeza. Socorrão 2, também é outra obra que há uma expectativa em andamento também. Já foi terminada a obra no centro cirúrgico, por exemplo, e também tem informações que há necessidade de reforma no refeitório, na lavanderia e em outros setores do hospital, secretário. Cabral, São Luís experimenta o maior programa de reforma de unidades de saúde da história. Isso por determinação do prefeito Eduardo Braide, que quer melhorar a estrutura das unidades de saúde de São Luís, que nós sabemos é bastante deficiente, é bastante deficitária, deixa muito a desejar. Nós já fizemos mais de 20 reformas de unidades de saúde, mas ainda temos dezenas para fazer e a gente tem clara convicção disso. O Hospital Socorrão 2 é um hospital que faz 5.000 atendimentos por mês. São 800 cirurgias, das quais 70% são cirurgias de emergência. Então, de fato, a obra lá ela precisa ser mais vagarosa, lamentavelmente. Então, a gente fez uma reforma de uma ala inteira, foram 32 leitos, nós já estamos numa segunda ala, são mais 28 leitos, e enquanto reforma, obviamente, como se trata de uma reforma de verdade, com troca de todas as instalações hidrossanitárias, elétricas, né, toda a parte da engenharia civil também, então, esse período, esse local todo, essa ala toda, ela precisa ficar isolada, né, precisa ficar bloqueada.
Isso traz para a gente um transtorno, porque são menos 28, 30 leitos que a gente pode ofertar à população, mas é uma reforma que é extremamente necessária, não tem como fugir dela. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para o giro de leitos acontecer, para que a gente consiga, mesmo bloqueando as alas, ofertar à população os leitos, mas a gente precisa também entender que é uma obra que precisa ser feita, não só no centro cirúrgico, como você falou, mas na parte externa. Nós vamos colocar lá uma estação de tratamento de água, uma coisa que precisa muito. Quando nós chegamos, aquele hospital todo ele só tinha 7 extintores de incêndio. Então, assim, todo um projeto de combate a incêndio também está sendo desenvolvido para lá e, de maneira paulatina, as alas, as enfermarias vão sendo reformadas e, ao final, o pronto-socorro também, que esse vai ser um grande desafio, porque um local que atende 5.000 pessoas por mês, você ter que reformar o pronto-socorro, de fato, é um desafio muito grande, mas a gente está aqui para ir em cima e tentar resolver os problemas que já são, a gente já sabe que já são muito longas, mas a determinação do prefeito Eduardo Braide é essa, que a gente possa fazer essas mudanças que são estruturais, são importantes, que já deveriam ter acontecido, mas agora na gestão do prefeito Eduardo Braide a gente tem tentado fazer da maneira mais importante e mais satisfatória possível para a população. Esperamos assim, secretário Joel Nunes, secretário municipal de saúde, obrigado por nossa conversa, bom trabalho, ótima sexta para o senhor. Obrigado a você também. Ótima sexta a todos, ótimo fim de semana também, de volta com você, Soares. Muito obrigado, Clóvis Cabalau, e o quadro Bastidores no Bom Dia Mirante.